Olá, eu sou Jerônimo Bezerra do blog O Poder do Hidrogênio e estou aqui para te oferecer um vídeo explicando da solução de soda cáustica utilizada nos nossos geradores de hidrogênio. Então, nessa imagem que vocês estão visualizando é a ideia da eletrólise e como ela funciona. Então a eletrólise nada mais é do que um processo que ocorre na natureza também, onde ele vai quebrar os elementos, né? Eu não vou entrar no cálculo de balanceamento, depois a gente pode fazer um outro vídeo explicando isso, mas inicialmente, quando a gente trabalha na ideia de eletrólise, a ideia principal dela é o quê? É fazer com que a água, né, que é esse elemento aqui, ele seja quebrado em hidrogênio e oxigênio. E como que você faz isso? Isso é feito aplicando uma energia utilizando bateria. Nós temos aqui a bateria. Essa bateria aqui, depois eu vou estar explicando, ela vai estar gerando aproximadamente 2,1 volts. Seria ideal, né? Seria como se fosse 2 pilhas AA. E no momento em que ela faz esse procedimento, o que acontece? Ele vai criar um campo elétrico aqui, e esse campo elétrico vai fazer com que circule uma corrente. Se nós utilizarmos apenas a água pura, que a gente chama como água destilada, ela só vai ter H2O, sem minerais nenhum. Como a água sem minerais nenhum, ela não conduz nada, o que é feito para que ocorra essa corrente, essa condução? Nos nossos experimentos, nós estamos utilizando uma composição que utiliza 5 gramas de soda cáustica, que a fórmula dela é NaOH, para 1 litro de água destilada. Muita gente pergunta, eu posso usar sal, eu posso usar outra substância? Você pode usar qualquer substância que faça com que ocorra uma condução no meio aquoso, né? Agora, por que eu escolhi usar a soda cáustica? Nos experimentos que nós estamos mostrando, eu utilizo soda cáustica, porque soda cáustica é NaOH. E NaOH, ele vai fazer o seguinte, ele vai quebrar, e aqui no NaOH tem mais um OH, e isso vai se transformar em oxigênio e hidrogênio. A ideia principal é que eu tenha, na geração do produto dessa reação, ele tenha só hidrogênio e oxigênio. Se, por exemplo, eu colocar cloreto de sódio, que é Cl, né, NaCl, o que vai ocorrer? O cloreto, ele vai virar o cloro, né, quando quebrar, e o sódio vai ficar separado também. Então, o que acontece? Eu gero o cloro, e minha intenção não é gerar o cloro. Se eu colocar sal de cozinha, por exemplo, eu vou gerar o cloro, o oxigênio, o hidrogênio e outras substâncias que podem estar impuras ali dentro. Então, eu utilizo NaOH para que o que não seja oxigênio e hidrogênio seja apenas o Na, em uma quantidade bem pequena. Por que 5 gramas? Porque eu apenas quero criar uma condução no meio aquoso. Então aqui a gente verifica o seguinte, nós temos dois elementos, um elemento onde a polarização é positiva, a gente chama ele de anodo, e onde a polarização é negativa, a gente chama ele de catodo. Nesse momento, quando você faz a eletrólise, a água que está aqui, ela vai ser quebrada, o H ele vem para o negativo, o H+, e o Na+, vem para o negativo também. Quando acontece isso, ocorre um movimento em que o O, que é quebrado nessa operação, ele siga para o anodo. Esse procedimento deles estarem seguindo de um lado para outro, eles fazem como um movimento dos elétrons, que é a corrente. O movimento dos elétrons ele sempre vai tentar combinar de forma que esse elétron vai criar uma circulação. E a circulação que vai ocorrer vai ser essa daqui. Essa circulação, ela faz com que a bateria forneça a solução, a energia necessária para que eu possa fazer essa reação. O cátodo, que é essa região aqui, ele vai receber os elétrons. Ele atrai os cátions. Então aqui ocorre o que a gente chama de redução. Na outra parte, que é o anodo, ele transfere os elétrons, ele faz essa passagem do elétron utilizando a bateria. Então nessa transferência ele é caracterizado como polo positivo, quer dizer, ele vai perder o elétron em si, e vai ocorrer uma atração do ânion. Essa atração do ânion ele vai subir e vai circular
no meio não aquoso, que é a bateria. E aqui vai estar ocorrendo a oxidação. Quando ocorre essa reação, a gente precisa de aproximadamente 1,3 volts no ideal, como mostrado nos vídeos anteriores, e 2,1 que é o real. Então nós vamos estar utilizando 2,1. O que ocorre? A substância aqui, que é a água, H2O, ela quebra essas pontes daqui, ó, e libera o H2 e o O2. Então, para duas moléculas de água, 2H2O, eu vou ter duas moléculas de H2 e uma molécula, né, de O2. Então, nesse momento é que eu gero o hidrogênio e o oxigênio. Nos nossos geradores, aqui está sendo ilustrado por essas duas placas, eu tenho uma placa positiva, uma placa negativa, e aqui entre eles eu deixo uma distância de 1,6 milímetros. Aqui eu teria uma placa de acrílico, aqui eu teria uma borracha. Então nesse lado aqui na placa negativa, vou estar recebendo o H2. E na placa positiva, o O2. Como ele tem essa distância de 1,6, essas bolhas vão se misturar e vai gerar o HHO, que nós conhecemos. Só que quando eu utilizo apenas duas placas ativas, aqui eu tenho que aplicar uma tensão de 2,1 volt. A bateria do carro, a tensão é maior. Então, para que eu possa aproveitar essa bateria, que eu faço a ideia do uso das placas neutras, que foi explicado em outro momento, mas eu vou reexplicar também nesse contexto aqui. Quando eu utilizo as placas neutras, é como se eu pegasse aquelas duas placas da forma que foi vista anteriormente, tá aqui a placa negativa e a placa positiva, e entre elas eu vou colocar umas placas neutras para que o que ocorra o seguinte: se eu tenho uma placa aqui e aqui está energizado 12 volts e eu coloco uma placa no meio, então é como se eu quebrasse esses 12 volts para 6 volts. Quando eu coloco duas placas, o que acontece? Eu vou quebrar no meio novamente. Então eu vou ter 6 volts, né? Aqui eu vou ter 3 volts. E sucessivamente, à medida que eu vou colocando as placas, ocorre esse procedimento. Então vai chegar um momento em que aqui eu vou trabalhar com os 12 volts, separando o hidrogênio do oxigênio nessa parte, nessa parte, nessa parte, nessa parte e nessa parte. Lembra o seguinte, aqui eu tenho uma placa de acrílico. Na placa de acrílico, entre essa placa e a placa de acrílico, ele vai gerar, se for o polo negativo, o hidrogênio. Se for o polo positivo, o oxigênio. Então, essa é a importância da eletrólise. No caso do gerador célula seca, o que acontece? A água ela vai estar contida nesse pedaço aqui. Então eu consigo ter um controle na reação maior. Lembrando que nessa situação, essa parte aqui ela é positiva, né, onde está o oxigênio. Aí vem aqui negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa e negativa. Vamos ver na outra ilustração usando o nosso modelo didático. Em nosso modelo didático, a gente observa a mesma disposição mostrada ali no desenho. Então aqui eu vou ter na positiva, aqui no caso eu estou representando pelo vermelho, eu tenho o que? Negativa, negativo, vai estar o hidrogênio. Positivo, oxigênio, negativo, hidrogênio, positivo, oxigênio, negativo, hidrogênio, positivo, oxigênio, negativo, hidrogênio e assim sucessivamente. Dessa forma que eu faço com que um gerador ele possa ter vários lugares criando, quebrando e gerando o hidrogênio e o oxigênio. Essa imagem é tirada de um congresso, né, de um slide de um congresso, e aqui nós vemos uma produção industrial. E eu acredito que essa imagem é da Rússia ou daquela região, onde você produz, através da eletrólise, hidrogênio e oxigênio para uso industrial. Aqui uma outra imagem, né, mostrando esse mesmo processo usando a eletrólise para gerar o hidrogênio e oxigênio num processo industrial. E aqui a gente observa um gerador que é utilizado nesse processo industrial, só o gerador. Então veja que isso é real. Grato a todos que vêm nos acompanhando nessa jornada, né, do poder do hidrogênio. Aqueles que acompanham pelo blog, aqueles que acompanham pelo YouTube, muito obrigado. Eu estou muito grato, bastante perguntas, bastante pessoas participando. O objetivo nosso é auxiliar todos os senhores e senhoras. Se tiverem dúvida específica, mandem comentário nos blogs, no YouTube, ou mesmo pelo e-mail mesmo. Eu estou aqui à disposição e estou muito contente em poder estar oferecendo esse material a todos os senhores e senhoras. Pela atenção, muito obrigado.